Olá, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje tá de arrasar, cheinha de novidades. Mas antes eu preciso lembrar você, se você é aluno, não deixa de se inscrever nesse canal. É importante, você vai arrasar nas suas aulas de arte, isso mesmo, lá na sua escola. Agora, se você é professor, então você também tem que se inscrever, porque você vai ver muita coisa legal que você pode colocar em prática na sua sala de aula. Além disso, se você está aqui porque estava procurando um assunto sobre arte ou é só interessado em arte, também segue esse canal. Você vai ver que tem uma diversidade de assuntos e que muita coisa bacana vai aparecer para você. Agora, vamos para a nossa aula, porque se você quer entender sobre teatro de animação, uso de bonecos, sombras, fantoches, dedoches e tudo mais, esta é a sua aula. Vamos, que a aula vai começar! No teatro de animação, a gente precisa primeiramente entender o papel do ator. O ator é aquela pessoa que, na verdade, não é mais o personagem como a gente vê no teatro. Ele é o manipulador dos bonecos, das formas ou dos elementos que estão em cena. Essa manipulação, ou seja, essa junção da pessoa do ator com as formas e os bonecos é que dá a vida e a existência a todos os personagens dentro do teatro de animação. Fica evidente que a beleza, a sedução dos bonecos, na verdade, está relacionada entre a sua movimentação e a sua sonoridade, o que faz principalmente com que as crianças se sintam totalmente atraídas por ele. Isso não está vinculado exatamente aos bonecos terem uma voz ou terem uma fala. Mas quando esses recursos eles partem para a TV, como é muito comum a gente ver, aí então sim, os personagens, as animações e os bonecos eles se fortalecem fazendo uso da voz. Nessa forma também, ele sempre traz conteúdos que vão desde o histórico, ao social, ao cultural, ao econômico e principalmente ao educativo. Vamos começar falando do teatro de bonecos. Ele começou lá no Oriente Antigo, na China, na Índia e aqueles povos ali da região. É importante lembrar que para os orientais, os bonecos eles tinham umas características assim de espiritualidade e por isso eles eram tratados com muita reverência. Além disso também, por conta desse pensamento, eles eram feitos com tanta perfeição, mas com tanta perfeição que às vezes eles até eram idênticos aos personagens reais retratados nas histórias. É muito comum no teatro a gente se deixar levar pela movimentação dos atores manipuladores e dos bonecos que fazem uma ligação tão profunda, transcendendo a realidade e metamorfoseando ela a um mundo mágico que acaba nos seduzindo. Já aqui no Brasil, os bonecos, pela ludicidade e dinamismo, foram usados no doutrinamento, o que leva então esses bonecos a se popularizarem principalmente em toda a região Nordeste. Sem dúvida nenhuma, você deve lembrar dos Muppets e dos famosos personagens da Vila Sésamo. Sim, são claros exemplos da invasão dos bonecos no mundo do cinema e no mundo da TV. Outra coisa que é importante a gente falar, e desculpem gente, eu sou fã de carteirinha, cresci assistindo e assisto até hoje, é a programação infantil da TV Cultura. Nela você vai ver uma série de exemplos onde os bonecos eles fazem quadros específicos, participações em programas e até são os personagens principais em alguns casos. Para, gente, que agora é o momento história. Volta no tempo comigo. A gente não pode deixar de falar da famosa TV Colosso. A ideia do programa era retratar
uma emissora de TV, mas os personagens era um show de exposição de várias raças caninas, entre apresentadores, cameramans, as pulgas, que eram, sem dúvida, muito hilários. Ó. Os fantoches são, sem dúvida, os bonecos que a gente mais está acostumado a ver. Eles também são chamados de títeres. E a gente está acostumado a ver em duas versões. A primeira versão é aquela em que você introduz a mão toda dentro do boneco, né, para fazer a movimentação da cabeça. Normalmente esses bonecos também têm os braços e as perninhas, elas são movimentadas por palitos ou por arames. Esses bonecos, eles também evoluíram e tudo mais, e hoje tem vários recursos, mexem em olho, alguns são cabeças mecânicas. Outra versão desses bonecos é aquele em que o corpo do boneco, ele é como se fosse uma luvas. Então, os nossos 3 dedos do meio da mão, eles vão encaixar exatamente aonde é a cabeça do boneco, ficando esses dedos a cargo de mexer os braços do boneco. Esses bonecos, eles também são reconhecidos aqui no Brasil, principalmente na região norte, nordeste, como mamulengos, né? Então são corpinhos de tecido e essa cabeça normalmente ela é feita com uma madeira fina que é esculpida, ou então essas cabeças são moldadas em papel machê, que é um recurso muito usado principalmente na educação. Outro tipo de boneco que é muito comum a gente ver são eles. Jesus! São os dedoches. Sim, esses bonecos que ficam presos na ponta dos dedos fazem um sucesso, principalmente no meio da educação e com as crianças pequenas. Principalmente porque eles são muito fáceis de ser manipulados. E hoje existe de todo tipo, de todo modelo e de todo material. E pra gente não ficar só na conversinha, bora fazer o seu dedoche de cobrinha. Vamos lá! Comece imprimindo o molde, que está aqui o link na descrição do vídeo. São 2 cobrinhas para você personalizar. Dê aquele colorido especial, assim. Agora, vamos com uma tesoura sem ponta, recortar em volta inteira do desenho da cobrinha. Cuidado para não tirar as abinhas laterais. Elas precisam ficar junto com a cobrinha, assim ó, uma do lado da outra. E agora vamos para a montagem da cabeça da nossa cobrinha. Agora vamos colar a lateral da cabeça por baixo do olho. Toma cuidado para a linha da cabeça ficar bem retinha, para não perder o desenho, igual aqui na imagem. Ó. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado da cabeça. E pronto, já temos a cabeça pronta. Agora vamos para as abas laterais. Vire sua cobrinha e una as pontas das abas laterais, lembrando que o seu dedo precisa passar por dentro dela, como se fosse um anel. Faça o mesmo nas 2 abas. Abas coladas e a nossa cobrinha está quase pronta. Agora vamos fazer a linguinha. Para fazer a linguinha você precisa de uma tirinha de papel vermelho. A gente vai recortar ela bem fininha, deixando um lado mais larguinho e um lado bem estreito. Do lado mais largo, você vai fazer um pique com a tesoura, fazendo 2 pontinhas, igual a língua de uma cobra. Depois, passe essa fitinha no fio da tesoura, no corte da tesoura, para ela ficar assim, ó, arredondada. E agora a gente cola na boca da nossa cobra. E pronto! Agora a nossa cobrinha já está pronta. É só sair apavorando todo mundo com o seu dedoche. Outro tipo de boneco que a gente vai ter são as marionetes, ou a marioneta, que é um termo que vem do francês, que traduzido significa boneco. Esses bonecos, eles são feitos com uma estrutura firme, normalmente esculpidos em madeira, aonde
as articulações do corpo do boneco, né, as partes móveis do corpo do boneco, elas são flexíveis e eles são suspensos por pequenos fios. Esses fios, eles são presos numa estrutura que lembra muito um crucifixo ou até uma espinha de peixe. Em alguns casos, eles são até sobrepostos, um mais para baixo, um mais para cima, aonde os marionetistas, responsáveis pela movimentação dos bonecos, são bonecos que a gente pode até encontrar algumas versões em lojas de brinquedo ou mais comumente em feiras e festas tradicionais, aonde eles aparecem com uma manipulação mais simplificada, mexendo muitas vezes só as patas ou as perninhas do personagem ou só os bracinhos. Mas não pensem vocês que esse tipo de boneco é uma exclusividade só do teatro. Já foram muitas vezes utilizados em filmes no cinema e até em programas de TV. Eu vou deixar aqui, na descrição um filme que se chama Strings, que é um filme europeu onde todos os personagens, toda a história acontece dentro de um ambiente de manipulação de marionetes. Dentro do teatro de animação, a gente ainda vai ter o teatro de sombras, que é uma técnica muito, mas muito antiga e que era muito utilizada principalmente nos países asiáticos. Essa técnica consiste em você prender um recorte de papel que vai representar o personagem numa vareta ou num canudo. Esse personagem ele é colocado na frente de um foco de luz e a sua sombra vai ser projetada num tecido que vai ficar na frente do personagem. E isso é usado para então contar as histórias. Uma lenda chinesa conta que no ano 121, o imperador Wu Ti, da dinastia Han, desesperado com a morte da sua bailarina favorita, deu ordem ao seu mago da corte que a trouxesse de volta do mundo das sombras. Por favor, oh mago, traga a minha bailarina de volta. Ela dança maravilhosamente bem. Vossa Majestade majestosa, tenha certeza que farei de tudo para trazer sua bailarina de volta. O mago passou muito tempo pensando. E agora? Como vou fazer para trazer a bailarina de Vossa Majestade majestosa? Mas como era rico em imaginação, logo teve uma ideia. Vamos, cabecinha, pense. Isso mesmo, tive uma ótima ideia. Pegou uma varinha e foi pescar. Pegou um peixe bem grande. E foi então que, usando a pele macia e transparente de um peixe, ele construiu um boneco que representava o corpo da bailarina. Depois, ordenou que no jardim do palácio fosse armada uma cortina branca bem grande, propositalmente contra a luz do sol. Rápido, homens, rápido! Arrumem rapidinho essa cortina. Vossa Majestade majestosa já deve estar chegando. Tem que estar tudo pronto. No dia da apresentação ao imperador e sua corte, o mago fez surgir, ao som de uma flauta, a sombra da bailarina, que se movimentava com toda leveza e graciosidade. Vossa Majestade majestosa, como prometido, eis a sua bailarina. Oh meu Deus, minha bailarina! Oh, que fantástico, minha bailarina! Oh, que linda, como dança maravilhosamente! E com isso, o seu imperador ficou muito feliz. E nesse momento, teria surgido então o teatro de sombras como a arte que a gente conhece hoje. Também não pode ser deixado de falar do teatro de objetos. Esse tipo de trabalho começou lá por volta dos anos 80 e ele consiste exatamente em tirar um objeto da sua utilidade usual e trazer ele para se transformar num personagem. Esse personagem ele pode ser um objeto único ou pode ser a junção de mais objetos. O pensamento utilizado pelos manipuladores nesse trabalho é a ressignificação dos objetos, que garante uma magia e uma simplicidade ainda maior ao trabalho.
Morri! Sumiu! E não pense que a nossa aula acabou, porque agora a gente vai pôr a mão na massa. Vamos fabricar fantoches usando apenas papel. Vem comigo! Para a gente produzir esses fantoches, você vai precisar da folha com o molde do corpinho, que eu deixei aqui na descrição. Vai precisar também de uma folha sulfite, pode ser branca, eu tinha colorida, mas você pode usar a branca, para a gente poder fazer a cabeça. E se você tiver recortes de papel colorido, vai ser muito legal para a gente poder dar um enfeite no nosso boneco. A primeira coisa que você vai fazer é imprimir a folha com o molde do corpo. A gente vai dar um colorido todo especial. Pronto! Agora a gente vai recortar todas as partes desse corpo. Não esquece de deixar dobrada essa parte pontilhada do molde. Outra coisa muito importante é cuidado na hora de colar. Não cole os braços muito perto da dobra. Deixe um pouquinho mais para baixo e cuidado com a posição dos dedos. Lembrem-se que o dedo ele fica voltado para o corpo. A mesma coisa a gente deve ter de cuidado na hora de posicionar as pernas. Cada pé para o seu lado. Muito bem. Agora vamos para a cabeça. Pegue a sua folha sulfite na vertical e dobre ela passando do meio. Deixa mais ou menos uns 3 dedos do ladinho. Vinca. Agora você dobra a parte que sobrou, sobrepondo a parte dobrada anterior. Passa a cola e fixa. Você percebeu que ela vai ficar como se fosse um saquinho, não é mesmo? Muito bem. Agora preste atenção na hora de dobrar. Deixe a parte sem sinal de cola voltada para você e dobre no meio. Agora dobre uma ponta voltando lá na dobra do meio. Vire e faça a mesma coisa com o outro lado. Pronto, você já tem a sua cabeça. E colar o corpinho na parte de baixo. O corpinho deve ser colado mais ou menos com um dedo de distância da onde limita a boca do boneco. Agora é hora de fazer os olhos e agora é só enfeitar. No meu caso aqui, eu fiz um menininho e uma menininha, mas você pode fazer o personagem que você quiser. E tá pronto o seu boneco. Agora é só brincar e arrasar na sua aula. O que é? Como assim? É, porque é verdade, que não sei o quê. Ah, oi! Então, né? Muito legal a nossa aula de hoje. A gente viu o universo do teatro de animação. Mas antes da gente encerrar, eu quero pedir um favor para você. Gente, a gente precisa se comunicar. Eu quero saber quem é você que segue esse canal ou que está assistindo esse vídeo. Então entra nos comentários, fala quem você é, se está ajudando, se as aulas estão legais. Pode dar sugestão de temas, de coisas que você gostaria de ver para a gente poder estar pensando em coisas melhores. Porque aqui a aula é para você. Então se inscreve no canal para saber tudo o que acontece na arte e nas aulas do Pardal. Valeu!